Olá, olá, bom dia, alegria! Mais uma vez juntos aqui no Instagram e no Facebook da Psique para fazermos um direto e falarmos sobre infância, sobre o comportamento das crianças e como é que um conselheiro parental pode apoiar a sua parentalidade. Pois muito bem, vamos nós, já falamos sobre as emoções todas, né? Falamos sobre as emoções básicas todas, amor, alegria, raiva, medo, nojo e tristeza. Para você que não viu essas informações, elas estão todas aqui no Instagram, nos nossos reels, no Facebook e também no YouTube da Psique. Portanto, se tiver interesse em ver as lives que já foram feitas, também apresentei aqui o modelo do cérebro na palma da mão, do Daniel Siegel, e muitas outras maneiras de entendermos melhor as crianças e, claro, de sermos adultos mais conscientes, de sermos pais mais bem preparados para cuidar e gerir o caminho do sucesso emocional dos nossos filhos. Eu sou Priscila da Mata, sou conselheira parental, psicóloga, especialista em infância e adolescência, e o meu objetivo aqui é levar mais informação para pais e mães que estão no Instagram e no Facebook, também no YouTube da Psique. Portanto, sejam bem-vindos. O nosso assunto de hoje é o assunto que mais aparece no consultório. Por que que esse é um assunto que mais aparece? Que ele costuma atrapalhar muito o relacionamento entre pais e filhos, costuma gerar emoções muito desagradáveis nos pais e mães, como, por exemplo, vergonha e raiva. E eu estou a falar das birras. Exatamente, é sobre elas o assunto hoje. As birras são comportamentos normais e esperados na infância, pais e mães. Sim, são esperados. A birra não é um comportamento diferente no teu filho. Não, as birras são comportamentos normais e esperados. Por isso que são descritas na literatura e nós conhecemos muito a respeito delas. Quando é que as birras deixam de ser normais para serem patológicas? É quando a criança não evolui a compreensão das situações e não evolui a sua forma de comunicação do seu desejo, das suas emoções. Porque a birra nada mais é que uma forma equivocada de se comunicar. Onde é que habita o grande problema das birras? É quando a criança faz uma birra. Normalmente a criança faz uma birra por quê, gente? Porque ela está frustrada, porque algo na expectativa dela era de uma maneira e na realidade dela é de outra maneira. O que é uma coisa simples de birra? Nós vamos com os nossos filhos ao supermercado e eles querem então um ovo Kinder. Querem um ovo Kinder porque agora tem lá um brinquedo do Sonic e eles querem muito aquilo e o desejo vai aumentando, ficando muito grande, muito forte. Lembram do cérebro na palma da mão? Se não lembram, procura aqui o vídeo sobre ele. A criança desconecta o racional e o emocional toma conta daquela situação. E nós vamos tentar persuadir a criança e dizer, não filho, hoje não é o dia da gente levar o ovo Kinder e é muito chocolate, hoje é segunda-feira e blá 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 e blá blá blá. Nada daquilo que a gente fala, parece que a criança não nos ouve. E ela realmente não ouve. Por quê? Porque quando ela entra neste processo de uma emoção muito forte, ela começa a fazer uma birra para ter aquilo que ela deseja, ela realmente para de nos ouvir, porque a comunicação dela não está sendo escutada. E quando ela não consegue se comunicar, é como se isso desse mesmo um colapso no cérebro, um curto-circuito. É mesmo isso que acontece, tá? E as crianças tentam se comunicar de alguma maneira. O que ela comunica com essa birra, com esse choro, com o rolar no chão do supermercado, que ela deseja muito aquele objeto, ela deseja muito aquele doce, mas isso está distante do que era a expectativa dela. Porque quando a criança vem nos pedir algo, na maioria das vezes ela tem a expectativa de que a gente ceda. Onde é que habita o problema? Quando a gente cede depois da birra. Por isso, mais uma vez eu digo, pais e mães, economizem o não.
Não digam não só porque sim. Digam não de maneira consciente, de preferência dentro de um conjunto de regras e combinados pré-estabelecidos. Por quê? Porque a criança vai saber que você mantém a sua palavra independente do comportamento dela. Agora, quando a criança faz uma birra, e isso nos leva a refletir melhor de qual é o problema de comprar um ovo Kinder hoje? Não tem uma regra na minha casa que diz que hoje não é dia de comprar ovo Kinder ou que não se compra ovo Kinder no dia da compra do mercado. Quando a gente faz essa reflexão, nós adultos conseguimos flexibilizar aquele não que a gente tinha dado anteriormente. A criança não entende que nós pensamos, ela entende que nós cedemos o ovo Kinder porque ela fez a birra. E o que acontece é que nós selecionamos este comportamento. De uma próxima vez, a birra será o plano A. Porque a criança é má e manipuladora? Não, porque a criança é um ser biológico e funciona através de reforçamento. Eu reforcei o comportamento da birra. Não, Priscila, eu não reforcei o comportamento da birra, eu pensei melhor. Se você, pai e mãe, tem a possibilidade, a capacidade de pensar melhor, não diga não sem pensar melhor. Diga não e sim depois de ter pensado. Algo que eu ensino muito nas orientações parentais sempre para todos os pais é que nada ou 99,9% das questões que os nossos filhos nos trazem não precisam de uma resposta imediata. Tudo pode esperar 2 minutos para que você pense melhor. Mãe, posso levar um ovo Kinder? Filho, espera só um pouquinho. Deixa eu pensar se isso cabe aqui no meu orçamento. A gente pode dessa maneira até evitar uma birra. Por quê? Você disse para a criança, eu te ouvi, eu te entendo, eu aceito o seu desejo e vou pensar sobre isso. A gente consegue fazer com que a criança não levante a tampa, tá? Ela tem um desejo, é um desejo emocional, porque ela não tem uma necessidade fisiológica de comer ovo Kinder. Então ela tem um desejo emocional, mas esse desejo foi acolhido. Ainda que a tua resposta seja não, o desejo foi acolhido. Espera só um momento, eu vou pensar. Tanto o sim quanto o não podem vir na fala de um pai, de uma mãe, de um guia, de alguém que pensa, que reflete a sua interação com a criança. Isso pode vir depois do pensamento. A gente não precisa dar uma resposta automática a praticamente nada no nosso dia a dia. Porque tudo aquilo, toda a demanda que os nossos filhos nos trazem, podem esperar 2 minutos para que a gente pense melhor. Ok? Ver aqui a minha cola, porque afinal de contas eu falo e daqui a pouco eu não falo exatamente aquilo que eu tinha planeado de trazer para vocês. Então a criança tem sim uma vontade forte, ela tem um cérebro imaturo e esse cérebro imaturo e essa vontade forte fazem com que ela salte a tampa mais depressa e que tenha uma reação totalmente emocional. A birra é uma comunicação emocional equivocada e ela acontece porque uma emoção forte estava ativada, né? Antes o desejo, depois a frustração deste desejo. A frustração é importante e nós precisamos exercitá-la. As crianças também precisam exercitá-la, mas nós não precisamos forçar a barra para que a criança exercite frustração, porque a vida por si só já traz muitas frustrações consigo. Como é que eu posso ajudar a minha criança, Priscila, a se conectar depois da birra? Vamos dizer que eu não pensei e eu disse, não vai levar ovo Kinder, a criança entra naquele desespero, chora, se joga no chão, eu começo a sentir raiva ou vergonha daquilo que as pessoas vão pensar sobre o comportamento do meu filho, sobre o meu comportamento de mãe. E todas essas emoções trazem mais energia para aquela situação. Tá? E não é uma energia positiva, é uma energia ruim, né? A gente fica olhando para as pessoas olhando para nós, a criança ali no chão gritando e arrumando uma grande confusão porque ela não tem aquilo que ela gostaria de ter. A emoção da criança é legítima,
A nossa emoção também é legítima, mas nós precisamos manter a nossa posição. Disse não e é não, não ceda. Porque se você cede, você vai selecionar o comportamento de birra e a sua criança vai entender que ela não ganhou aquilo porque você pensou melhor. Ela ganhou aquilo porque ela fez birra. Ah, Priscila, mas eu disse para ela que eu pensei melhor. Não funciona. Lembra que durante a birra, durante uma emoção muito forte, ela não está a decodificar aquilo que você disse, ela pode até ouvir, mas escutar, processar aquilo que você disse? Não, ela não está a fazer esse movimento cerebral que é importante para isso. Por isso, tirar a criança do local é uma excelente opção. Mas aí eu largo o meu carrinho de compras para trás? Pensa junto comigo. Mais importante, a regulação emocional da tua criança ou a compra que você fez? Se você me disser que é mais importante a compra que você fez, o que é que você faz com essa criança? Bate? Grita? Manda ela engolir o choro? Não valida aquilo que ela está a sentir? Isso, tá? Validar a emoção que a criança está a sentir não seleciona o comportamento. O que seleciona o comportamento é ganhar o objetivo. E o objetivo era o ovo Kinder. Nós vamos validar a emoção, dizer para a criança, eu entendo que você está frustrado, eu entendo que você queria muito aquilo, mas nesse momento eu vou te tirar. Se for uma criança pequena, pode pegar a criança no colo, usar a sua força de amor para isso. Não é agredir a criança, mas é retirar a criança daquele local para que você pare de sentir raiva ou vergonha e para que a criança também diminua a ação daquela emoção. Porque a criança vai ter a ação frente ao objeto, ela está aqui a ver o ovo Kinder. E isso vai trazendo mais e mais desejo para ela, mais e mais frustração, porque ela não vai ter o objeto de desejo, certo? Então isso é algo que nós podemos fazer, retirar a criança do local. Ao retirar a criança desse local, nós todos conseguimos acalmar as nossas emoções, reconectar o nosso cérebro pensante e acalmar as emoções. Tá, mas e o meu carrinho de compras? O seu carrinho de compras, se a sua criança for pequena e você der conta de estar com ela no colo ainda durante a birra, pode guardar esse carrinho pra mim. E eu posso... Tá todo mundo bem? Ninguém se machucou? Só o telemóvel aqui. Pronto. Então, nós conseguimos conversar com a criança depois. Gente, a criança tem memória. Não adianta, no meio de uma birra, no meio de uma reatividade emocional, nós tentarmos educar a criança. Vamos pensar num carro, alguém troca óleo do carro, alguém acrescenta óleo, por exemplo, no motor do carro quente? Não, nós esperamos esfriar, é exatamente assim que acontece conosco. Nós, para acrescentarmos óleo, para isso funcionar melhor, nós precisamos estar com o motor frio. Se o motor estiver quente, nada. Vocês adultos já passaram por situações assim, um momento que a gente está com muita raiva, muito bravo, e vem alguém tentar explicar alguma coisa, a gente não ouve. E aí depois fala, olha, não é mesmo que aquela pessoa até me disse isso, e na hora eu nem percebi, nossa, eu estava tão nervosa. Com a criança também acontece dessa maneira. E nós precisamos ser os cérebros maduros dessa relação e entender que o cérebro imaturo da criança está em construção. Por estar em construção, nós precisamos ajudá-la a desenvolver os melhores caminhos. Sim, esta é nossa função de pais, educadores, guias do sucesso emocional dos nossos filhos. Por isso, conversar depois, quando a criança e você estiverem calmos. A criança tem memória, ela sabe que ela fez uma birra no mercado. No dia seguinte, ela sabe que ela fez uma birra no mercado ontem. Ela sabe, ela lembra, tá? E aí você pode questionar o que foi que aconteceu, era o dia da gente comprar sim ou não. E aí você vai fazendo uma trilha para que a criança possa usar esta trilha outras vezes depois. O objetivo é generalizar esse comportamento e entender que não é porque ela chora e se joga no chão que ela vai ganhar aquilo que ela pediu. Ou seja, ela vai ter que melhorar a capacidade de comunicação dela, a capacidade de persuasão dela, a capacidade de negociação dela. E isso é ensinar lições para a vida, porque a vida toda nós precisamos persuadir, comunicar bem e ser capaz de até convencer o outro daquilo que a gente deseja, desde que isso seja feito por meio de uma comunicação não violenta.
ok? Como que a gente consegue prevenir, e aqui eu encerro o nosso bate-papo de hoje, prevenir as birras com previsibilidade. Crianças gostam de rotina, crianças gostam de saber o que vai acontecer. Portanto, vai ao mercado com o teu filho, seja claro. Tenho disponível para você 2 euros para você gastar no mercado com o que você quiser. Por exemplo, se isso faz parte do seu conjunto de regras e valores. Não, no supermercado só se compra aquilo que está na lista e ponto final. Tem ovo Kinder na lista? Não, logo, não compra. Não compra mesmo. Regras são feitas para serem cumpridas. De vez em quando nós podemos flexibilizar a regra? Podemos, mas nós somos adultos, temos um cérebro pensante, podemos flexibilizar a regra antes e dizer, olha, hoje, excepcionalmente, você pode comprar um ovo Kinder, um chocolate ou uma goma que você queira no supermercado. Tudo bem? Ou até tantos euros você pode comprar alguma coisa para você, seja um ovo Kinder, um pacote de bolachas que normalmente não se compra em casa. E a criança então vai aprendendo, inclusive, a administrar aquele dinheiro que ela tem, a observar, porque a gente vai conseguir mudar o foco da criança dessa maneira. Por isso, fazer combinados com a criança antecipadamente. Vamos ao shopping hoje, vamos entrar na loja de brinquedos e vamos comprar apenas o brinquedo do seu amiguinho que vai fazer aniversário. Tudo bem? Não tem brinquedo para você hoje, ok? Percebe por quê? Hoje é aniversário do amigo, é para ele que nós vamos comprar o presente. Ou não temos verba para nada além do presente do amigo hoje, não temos verba para lanchar no McDonald's além de ir ao shopping. Combinados. Deixar isso claro para a criança antes e ter certeza que ela compreendeu a sua mensagem. E outros são as regras claras e valores da casa. Em minha casa não há doces durante a semana. Tudo bem, é uma regra da tua casa, tá valendo, funciona. Vai ao supermercado na segunda-feira, a criança vai pedir um doce, a resposta é claramente não. E não será flexibilizada, porque é uma regra. Em nossa casa não há doces durante a semana, lembra, fulano? Aí a criança vai dizer que lembra, mas eu queria tanto. Eu entendo que você queria tanto. Então nós podemos combinar que no sábado voltamos aqui ao mercado e você compra o doce que você tanto quer. Beleza? Vamos fazer aqui uma anotação? Vamos anotar aqui no bloco de notas no telemóvel da mamãe? O fulaninho na segunda-feira quis muito um ovo Kinder. Vamos comprar o ovo Kinder no sábado. E aí a criança também vai aprender a adiar reforçadores, a esperar o momento certo, ideal, dentro daquela família, daquele conjunto de regras e valores, o que é importante, o que é valoroso para vocês. Muito bem? Dúvidas, questões, fiquem à vontade, podem colocar aqui. A birra é um assunto imenso e eu tentei trazer aqui para pincelar aquilo que é o mais importante, que é da gente entender que a birra é uma comunicação equivocada, que a criança não faz isso para te manipular. Se ela faz muitas vezes, provavelmente você reforçou esse comportamento e que é possível prevenir as birras com previsibilidade. Obrigada pela sua atenção e eu estou aqui na Psique à disposição, caso vocês desejem aconselhamento parental, saber exatamente como guiar os seus filhos para o sucesso emocional. Um abraço e até mais.